Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Últimos Dias com Osman Sales. Em todos os tempos, Deus nunca foi visto por ninguém, mas Ele sempre se revelou a algumas pessoas através de sonhos e visões, através da sua palavra, a Bíblia, e por fim através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tabernaculou, ou seja, Ele se fez homem como nós para revelar o Pai. E neste vídeo eu vou compartilhar com você essa característica invisível de Deus e de sua obra. É isso que a gente vai ver depois que você deixar o seu like. Peço também que você já se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber os próximos vídeos. A palavra de Deus mostra como Deus se revelou aos homens, no Antigo Testamento, através dos profetas, e no Novo Testamento, através de Jesus, o Filho de Deus. É o que diz em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, 1 e 2. Deus usou os profetas na antiguidade, no Antigo Testamento, mas nestes últimos dias, isto é, no Novo Testamento, fala através de seu Filho Jesus Cristo. Também o agir de Deus é diferente. Ele age de forma invisível para nós. Veja esse texto de Eclesiastes 11, verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes 11, 5. Aqui aparecem duas ilustrações sobre o agir de Deus: o curso do vento e a formação de uma criança no ventre de sua mãe. Significa que tanto o curso do vento, que podemos sentir, mas não sabemos para onde vai, quanto a formação de uma criança no ventre materno, o sentido da Escritura é de que tudo isso está fora da vista do homem, ilustrando bem o agir invisível de Deus neste mundo. Também o reino de Deus não vem com visível aparência. Foi o que disse Jesus em Lucas 17, 20 a 21. Vejamos esse texto. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Lucas 17, 20 e 21. Não se poderia dizer de um fariseu cheio de justiça própria que o reino de Deus, quanto ao seu conteúdo espiritual, estivesse dentro dele. A resposta completa do Senhor nesse texto de Lucas, que nós acabamos de ler, propositadamente enigmática para os fariseus, tem um significado escatológico, isto é, aponta para o fim de todas as coisas. O reino de Deus nesse tempo da igreja, disse Jesus, está dentro, no coração daqueles que amam o Senhor. Veja, por exemplo, o que diz em Atos 1, 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, 6 a 8. Vemos aqui nesse texto que a verdadeira igreja de Cristo não são os religiosos, aqueles que amam denominações e são apegados a estruturas humanas, mas os que amam a Deus e sua palavra, que ninguém sabe quem são exatamente, ou onde eles estão, senão somente Deus. A verdadeira igreja invisível de Deus está dentro da igreja visível. Na verdade, as organizações e estruturas humanas só são bênçãos quando alinhadas com os objetivos do reino, quando investem tudo no discipulado, no treinamento
e no envio e sustento missionário às tribos, povos, línguas e nações não alcançados. A Igreja de Jesus é invisível neste tempo da graça e do Espírito Santo. Por isso é indispensável nascer do Espírito e transbordar do seu poder para sermos testemunhas de Jesus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos, quando ensinava que importava nascer de novo. Ele explicou por que temos que nascer da água e do Espírito. É o que diz o texto lá de João 3, 7 a 8. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Outro aspecto da invisibilidade do reino de Deus é por causa do ambiente hostil neste mundo, pois o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Ele está em inimizade contra Deus. É negacionista quanto aos valores e bênçãos de Deus, de onde decorrem as perseguições sem causa. A Bíblia diz que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. E justamente para essas situações de hostilidades e perseguições é que as estruturas humanas não ajudam, ou pelo menos são de pouca serventia. Por isso Jesus destacou a necessidade de dependência total do Espírito Santo, principalmente em situações de perseguições e de prisões. É o que diz em Marcos 13, verso 11. Vejamos esse texto. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Devemos nos encher do Espírito Santo, da sua presença e do seu poder, como diz em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Embriaguemo-nos, portanto, do Espírito Santo, da palavra de Deus, da presença do Senhor. Também o apóstolo Paulo, em sua última carta, falou dessa espécie de intimidade entre o Senhor e os que o amam, que os de fora nem de longe percebem. Isso está em 2 Timóteo 2,19, diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. As perseguições, no entanto, não devem ser motivo para ficarmos intimidados ou temerosos, pois o Senhor está conosco diariamente em toda a nossa jornada. Um último aspecto que quero destacar é que os que agradam a Deus são um remanescente, e não a grande maioria, mas uma pequena parte dos cristãos. Veja o que disse Jesus na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Ele mostrou que as 10 virgens são iguais, ou pelo menos aparentemente iguais, mas somente 5 delas estavam prontas e aprovadas pelo Senhor, e por isso entraram para as bodas. O que elas tinham de diferente? Suas vidas estavam cheias do azeite do Espírito Santo. Já as outras 5 foram deixadas. Ao clamarem para que se abrisse a porta, o Senhor lhes deu dura resposta, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25:12. Mas então você pode perguntar: não eram todas iguais? Não eram todas virgens? Mas tem alguns que o Senhor conhece e outros que ele disse que não conhece, apesar de se dizerem cristãos. Por isso Jesus nos adverte nestes 2 textos, que está em Lucas 4,46 e Mateus 7,21. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Os profetas também profetizaram uma grande apostasia neste tempo do fim, ou seja, um afastamento de muitos da fé, mostrando que a maior parte da cristandade se afastará da fé, mesmo indo às igrejas e tendo aparência de religiosidade.
A verdadeira Igreja de Cristo, no entanto, é invisível para o mundo, pois é ela que está na brecha, no seu secreto com Deus, na presença do Senhor, dia após dia, gemendo e clamando por essa geração perversa, desejando ardentemente o arrebatamento e a volta do Senhor. Por isso, essa igreja é invisível até mesmo para a grande multidão de cristãos desviados, desistidos e apostatados, pois só o Senhor a conhece realmente. Veja também que na antiguidade, o profeta Elias, quando fugia das ameaças de Jezabel, estando estressado e depressivo, pediu para si a morte e reclamou com Deus, dizendo que haviam matado todos os profetas e só ele havia ficado. Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobram joelhos diante de Baal. Ou seja, os homens não sabiam desses 7.000, mas Deus conhece todos os seus. Está lá em Romanos 11, verso 4. Todas essas razões reforçam a verdade de Deus de que o rapto ou o arrebatamento da noiva de Cristo também será invisível, pois será num abrir e piscar de olhos. Como diz a palavra em 1 Tessalonicenses 4,17 e 1 Coríntios 15, 52. Invisível para o mundo e para a maioria dos cristãos nominais, ou seja, os cristãos só de nome, mas para ela mesma e para Deus será a glória. Mas chegará o tempo em que o reino de Deus virá sim, bem visível, e todos o verão. Todos verão o Rei voltando com todo o poder e glória, para inaugurar o reino de Cristo e de Deus sobre a terra por 1000 anos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos. Deixa o teu like. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E até o próximo.